Sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Conheces meus Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. A gente está um pouco complicado com a internet, foi por isso também que nós não postamos a reflexão no sábado e também na quinta-feira passada, mas estamos tentando resolver. E hoje estamos aqui. Hoje o Wi-Fi aqui que não quis pegar, Wi-Fi. Mas, tirando isso, vamos nós aqui tentando, nesse dia de hoje, meditar um pouco, contemplar. Hoje o Papa Francisco nos pede jejum pela paz do mundo, né? A gente fala muito da guerra de Israel e Hamas, é a guerra do momento, né? O pessoal só fala disso agora em tudo quanto é rede social, mas ainda continua a guerra da Ucrânia, continua o conflito lá, o povo sofrendo. Mas a mídia e a gente, na nossa bolha, vai olhar somente para Israel e para a Palestina. E sempre nós queremos eleger o mocinho e o bandido, achando que a vida é um filme de ação, né? E aí tem aquela frase da canção do Projota, né? Ela é um filme de ação com vários finais. Infelizmente, nessa guerra, né, ela não é um filme de ação com vários finais, ela é apenas com um final, onde muita morte, muita destruição. Mas a gente ainda olha para o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 37 ao 42. Lembrando que a gente tem uma continuação assim direta do Evangelho de ontem, Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 32. Lembrando que ontem Jesus foi pedido um sinal a ele e hoje ele vai até a casa dos fariseus, do fariseu, para poder almoçar, para poder bater papo. Jesus também tinha vontade de gostar de uma boca livre, né? Pelo que a gente pode ver aí. Mas nesse sentido é que nós queremos entrar. Primeiro, a gente tem que olhar que Jesus tinha uma linha religiosa, tinha uma visão, tinha e tem até hoje uma posição definida na sua escala de vida, e hoje ele vai almoçar com o fariseu. Então quer dizer o seguinte: podemos comer, podemos viver e conviver com aqueles que pensam diferente. E aí a gente fica olhando às vezes aí alguns que querem ser a muleta, serem os donos, serem os caras que conduz o outro, sem direito à liberdade de expressão, sem direito ao pensamento livre. E aí você vê aí alguns amigos entrando em conflito, amigos ficando sem se falar, por causa de discordâncias até ideológica, política e partidária. Seria bom a gente superar isso para o bem e para o crescimento do país, né? Eu costumo dizer isso. A eleição foi há um ano atrás, né? Já fazia um ano que a eleição aconteceu. Já tem gente em campanha ainda, tentando convencer os outros que o seu candidato, que já perdeu a eleição, é melhor. Isso não vai levar ninguém a nada, a não ser 3 ou 4 anos de atraso na história brasileira. Mas, tirando isso, a gente ainda olha para o Evangelho de hoje, que é o Evangelho onde nós novamente vamos ter uma pancada na cabeça e diretamente na cabeça. O Evangelho de hoje, Jesus questiona a prática religiosa. A prática religiosa para ser vista, a prática religiosa para ser assistida. É muito comum a gente ver isso ainda hoje entre nós cristãos. Uns colocam a Bíblia embaixo do braço, né, e andam pelas ruas indo para as suas igrejas. Outros colocam o texto, né, em destaque no seu carro ou na sua calça, na sua bermuda. Outros ainda usam, né, ainda a cruz no peito, né? Tem um certo deputado, não vou dizer quem é, ele usa uma cruz bem grande no peito, mas teve uma certa repartição pública, fez uma vergonha para a igreja aqui, pelo amor de Deus, né? Totalmente deselegante, totalmente grosso, que respeitou colegas, né, conhecidos nossos. Também teve um outro, né, um outro padre que eu conheci, que chegou numa repartição pública e exigiu que ele tinha que ser bem atendido porque ele é padre.
Ué, mas qual a diferença entre um padre e um cristão comum? Um cristão que faz parte da comunidade? Há apenas a questão ministerial. E aí, aquilo que o Dom Mauro Morelli falou para a gente na entrevista no Jô Soares, né? O grande problema, às vezes, do clero, e aí eu falo isso com todas as certezas que eu tenho, é confundir poder com serviço. É confundir a questão do amor com o terror. E aí você vê aí algumas situações que são inaceitáveis para quem ama Jesus Cristo, para quem diz que segue o Senhor da Misericórdia. Que nem alguns cristãos que costumam defender a guerra, né? Temos que ter uma arma em casa, quando Jesus foi o primeiro a dizer: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aquele que vive pela espada morrerá. Dizendo assim, olha, se você quer guerra, a guerra vai ser consequência da sua escolha. E aí, Jesus, quando não obedece um padrão, e parece aqui, desculpe aí, não processe, não, Jesus não me condene por isso. Parece que Jesus era meio porquinho, desculpa aí, meio só, tá, Jesus? É porque ele não lava as mãos. A gente vê o termo abluções, né? Essa palavra, a gente pensa, que rito seria esse? A gente que é leigo em algumas questões, Jesus não segue o rito de abluções. Porque lá no livro do Torá, lá no Torá, nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, que a gente tem na Bíblia cristã, tá lá, os 5 primeiros livros, ali tem umas regras que Moisés instituiu para que não houvesse contaminação, ou seja, Jesus não lavou as mãos para comer. Então, quando você não lava as mãos para almoçar ou para jantar, não fique triste não, porque Jesus também fazia isso. Não que nada, brincadeira aí. Então, Jesus não lavar as mãos escandalizou os fariseus. Alguns cristãos exigem que se confesse toda semana. Eu conheço amigos que confessam toda semana, se bobear todo dia, lavar as mãos. Então o rito de lavar as mãos, o rito de lavar o coisa, não pode ser um rito apenas para ser assistido. A participação na vida da comunidade não pode ser apenas um rito externo. E eu volto a dizer, Fernando Mendes já cantava, que adianta na igreja rezar e fazer tudo errado. E possamos nós hoje, esse dia de jejum e oração, pela paz no mundo, celebrar a graça da vida. E possamos também nós, nesse dia, olhar para o modelo de Jesus de Nazaré. Não apenas com ritos externos, mas com ritos que nos leva a compreender. Por isso, hoje estamos aí ouvindo, né, e cantando: Senhor, tu me sondas, me conheces, pois Deus conhece bem quando a gente está na igreja de verdade, por fidelidade, por amor. E conhece bem quando nós estamos na igreja para sermos assistidos, para sermos cumprimentados, para ficarmos famosos, para usarmos a palavra de Deus para o nosso benefício próprio. O Evangelho de hoje questiona essa nossa prática. Que possamos nós compreender que esse Senhor que nos ama, Senhor que nos quer bem, não precisa de ritos externos, mas aquilo que eu sempre falo nas adorações. Não adianta botar o corpo de joelho quando o nosso coração é arrogante, prepotente e se recusa a ouvir e se recusa a ajoelhar diante da grandeza do Deus de amor e diante da miséria do irmão, olhar para a miséria do irmão que está à nossa frente. Bom, fiquemos por aqui hoje, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, nessa terça-feira maravilhosa, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, mas é uma terça-feira para celebrarmos a vida. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me ama.